Eu vou começar a aula. Foi pedido para gravar, né? Então eu vou gravar essa aula. Né? Aqui está o slide, é o mesmo slide que foi usado na aula de terça-feira dessa semana. Só para deixar claro, o dia hoje é dia 25 de setembro, certo? Então, terça-feira passada foi dia 23. Certo? É o mesmo slide, só que dessa vez eu vou focar na parte de lançamentos. Não sei se está para ver muito bem aqui, mas eu vou admitir que não dá. Então eu sugiro que para acompanhar essa aula vocês também acompanhem o slide, né? Porque eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui, né? Vamos lá. Lançamentos. Essa aula é só lançamentos, né? Então ela vai ser rapidinha. Na aula passada, como veio pouca gente, uma pessoa, né? Eu consegui dar quase todo o assunto que eu tinha programado para essa semana, mas eu esperei para dar essa parte do lançamento, porque ela é um pouco mais complicada e os professores provavelmente só estão dando hoje, ou pelo menos no começo de semana, a maioria dos professores não deram. Né? Então eu vou focar nessa parte do lançamento, vou fazer um breve resumo sobre as fórmulas, né, e o que são os lançamentos. E também vou fazer uma questão do livro, certo? Só para deixar claro, o livro está lá no Drive, a 10ª edição do livro. Na descrição do WhatsApp tem a resolução da 9ª edição, mas muitas das questões são iguais, então você pode usar essa resolução tranquilamente. Certo? Além disso, eu coloco a resolução de todas as questões que estão nos meus slides no Drive. E é isso, né? Usem a do livro para fazer exercícios, treinar, certo? Também tem uma lista de exercícios lá do Drive, que é a lista de exercícios dessa mesma matéria, né? Física 1 do período passado, certo? Então eu vou fazer um resumo breve, né? Primeiramente a gente precisa entender o que são lançamentos, né? A gente tem 3 tipos de lançamentos: lançamento oblíquo, em que a gente tem um chão aqui, ó. Eu estou aqui no chão, né? Eu sou essa pessoinha aqui, né? E eu vou jogar uma pedra para o outro lado, ou seja, eu vou jogar a pedra assim. Isso é um lançamento oblíquo. Essa trajetória que a pedra fez desempenha um lançamento oblíquo. Por quê? Tem um deslocamento no eixo Y e tem um deslocamento no eixo X. Tem uma velocidade no eixo Y e tem uma velocidade no eixo X. Outro tipo de lançamento é o lançamento apenas vertical, ou seja, eu, pessoinha, estou aqui e eu vou jogar essa pedra para cima agora. O que vai acontecer? Ela vai subir e descer. Ou eu estou aqui em cima, por exemplo, eu estou em cima de um prédio, daí eu aqui em cima do prédio, né? E eu vou jogar essa pedra para baixo. Então, como é de se esperar, o lançamento vertical só ocorre na vertical. É um lançamento em que é só vertical e a gente tem, né, a mudança de trajetória, certo? E por último, a gente tem o lançamento horizontal. E ele ocorre principalmente só na horizontal. O que eu quero dizer com isso? Eu estou aqui nesse prédio e agora eu vou jogar um objeto assim. Certo? O objeto está fazendo essa trajetória aqui. Aí você se pergunta, tá, mas ele não se mexeu na vertical também? Se mexeu, mas a questão é que eu joguei ele para frente assim, certo? Então, ele só tem velocidade nessa direção. Ele só tem velocidade na direção horizontal. No lançamento vertical, ele só tem velocidade na vertical. E no lançamento oblíquo, ele tem velocidade tanto na vertical quanto na horizontal. Certo? Então, esses são os
três tipos de lançamentos que são abordados em Física 1, certo? E no mais geral dos casos, você consegue aplicar esses três lançamentos em todo e qualquer caso, basta você ser um pouco criativo, certo? Agora que eu já falei desse lançamento, vamos falar um pouquinho de como a gente calcula as coisas nele, certo? Primeiro, a gente precisa lembrar que esse lançamento, eu vou focar no oblíquo, porque o oblíquo é o mais completo dos casos, certo? Depois eu dou uma pincelada no horizontal e no vertical. Inclusive a questão que eu vou resolver, ela se aproveita de conceitos de ângulos, certo? E não do oblíquo. O oblíquo é sem dúvidas o mais difícil, tá? Ele é o único que eu recomendo vocês decorarem as fórmulas que foram desenvolvidas para ele, porque elas são mais fáceis, né? Porque lembrando, o lançamento oblíquo, ele ocorre uma trajetória tanto que tem uma velocidade tanto em x quanto em y, num arco desse tipo, né? Ou seja, a pedra que eu joguei vai ter uma velocidade assim, que é um vetor, e essa velocidade ela vai ter uma componente Vx e vai ter uma componente Vy, né? A gente também sabe que quando a gente tem um movimento que envolve acelerações e desacelerações, porque logicamente essa pedra ela pode desacelerar aqui e em Vy ela com certeza vai desacelerar e acelerar, já que Vy tem uma relação com a aceleração da gravidade, né? Já que na vertical a gente tem a presença da aceleração da gravidade. Então, para isso a gente vai usar as fórmulas de lançamento de MRUV, movimento retilíneo uniformemente acelerado, certo? Ou uniformemente variável, tanto faz. A primeira das formas que a gente tem é V igual a V0 mais AT. A segunda forma que a gente tem é S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de A vezes T ao quadrado, né? Essa primeira fórmula pode ser conhecida como VOAT, né? VOAT. Essa segunda é como sorvetão, enfim. E a última que a gente tem é a Torricelli, e o nome dela não tem nada a ver com a fórmula, é só porque ela tem uma ligação com o físico de mesmo nome, certo? Que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, né? E outra coisa, a gente também precisa lembrar, né, quem é Vx e quem é Vy. Eu falei na aula passada, né, foi uma aula que focou em vetores e movimentos em 2 e 3 dimensões, que a gente pode ver com um pouco V em Vy em Vx. Então, a gente sabe que Vy vai ter o seguinte valor numérico: módulo de V vezes seno de θ. Quem é θ? É simplesmente o ângulo de lançamento, certo? Já Vx vai ser módulo de V vezes cosseno de θ. Né? Com todas essas informações, a gente tem que no eixo Y, a aceleração da gravidade. No eixo X, pode ou não ter aceleração, a gente vai considerar que não tem, certo? Mas em alguns casos isso pode ser levado em consideração, mas enfim, não foquemos nisso, né? O que importa para a gente aqui são essas fórmulas, esses conceitos, e que
a gente tem a gravidade presente aqui. A gravidade pode ser representada como um vetor também, certo? Mas enfim, né? Desenvolvendo essas fórmulas, aplicando essas coisas nessas fórmulas, a gente consegue achar 3 fórmulas muito importantes para o lançamento oblíquo. Eu vou pular direto para elas, porque senão o desenvolvimento vai ser muito maçante e eu sei que vocês não estão interessados no desenvolvimento, né? Mas a gente tem 3 fórmulas interessantes. A gente tem uma fórmula que determina quanto tempo leva para chegar no pico do movimento, que é simplesmente tempo de subida igual a V0 vezes c sobre G, que é a aceleração da gravidade, certo? Depois disso, a gente tem uma fórmula para o H de subida, né? Qual foi a altura máxima, certo? A gente tem que H máximo, né? Não bem suas variáveis, tá? Para vocês lembrarem o que elas significam depois. Então, H máximo igual a V0 ao quadrado seno de θ ao quadrado sobre 2G. Certo? Essa é a fórmula do H máximo. E a última fórmula é a fórmula de alcance máximo, ou seja, essa distância percorrida aqui, ó, no eixo X, certo? A gente tem que o alcance vai ser igual a V0 ao quadrado seno de 2θ sobre 2G. Essas são as fórmulas mais importantes do lançamento oblíquo, certo? Agora, vamos para o lançamento vertical. Ele é interessante. Ele é o mais simples, na minha opinião, né? Ele é o mais fácil de deduzir as fórmulas a partir do nada. Por quê? Vamos lá. A gente sabe, no lançamento vertical, né, que é aquele lançamento que é assim, ó, só na vertical, né, que eu vou desenhar os 2 casos, tá? Aqui. A gente tem aqui o caso que sobe e desce, e a gente tem aqui o caso que só desce. Em ambos casos, a gente tem uma ideia legal. Aqui no topo, a velocidade sempre vai ser 0. Por quê? Né? Por que vai ser 0? Digamos que você lançou uma coisinha daqui embaixo para cima. Você fez isso. Ou seja, aqui nesse ponto, ele tem a sua velocidade máxima. Então, a velocidade inicial vai ser máxima. Certo? Mas, por causa da aceleração da gravidade que está nesse sentido, ele vai querer mudar a direção dessa velocidade. Então, ela vai subir até chegar no ponto em que ela zera e inverte de sentido. Já nesse caso, que também é conhecido como queda livre, né, você só soltou o objeto, você não jogou ele. Então, ele estava na sua mão com velocidade 0 e ele acelerou por causa da gravidade até atingir sua velocidade máxima um pouquinho antes de bater no chão, porque assim que ele bate no chão, ele não consegue atravessar, a velocidade dele morre, né? Então, aqui a gente tem V igual a 0, só que aqui no caso é a V0, velocidade inicial, e a gente tem aqui velocidade final máxima. Olha que interessante. O que isso significa pra gente? Normalmente quando a gente bota fórmulas, por exemplo, vou pegar essa fórmula aqui.
Digamos que eu queira descobrir o tempo de subida, ou seja, o tempo que ele demorou para sair daqui de baixo até aqui em cima. Como eu faço isso? Eu substituo os valores. Eu sei que V0 é máxima e eu sei que V é zero. Então, vai ser 0 igual a V0, que é máxima, mais a aceleração da gravidade. Nesse caso aqui, não é um mais, é um menos, porque a gravidade está se opondo ao movimento, vezes T. A gente vai passar V0 para o outro lado, a gravidade dividindo, e aí a gente vai encontrar T nesse caso aqui, em que a gente quer o T que ela demora para subir. Então é isso, vai ficar V0 sobre G. Perceba que eu já fiz o jogo de sinal, né? Essa velocidade vai negativa, e o negativo da velocidade vai morrer com o negativo da gravidade, então nem coloquei ele aqui, eu já fui direto para a conclusão, igual ao tempo de subida. É fácil, é simplesmente você saber esses conceitos, né? E aplicar eles na prática, né? Então, eu não vou desenvolver outras fórmulas, elas são fáceis, você pode desenvolver elas facilmente. Eu vou direto para o próximo lançamento, que ele sim tem algo para ser falado sobre. Eu vou apagar aqui as fórmulas, né, porque vocês já decoraram, né? Então, façamos o seguinte, agora. O próximo lançamento é o lançamento horizontal. Então, eu estou aqui em cima de um prédio e eu vou lançar uma bola para baixo dele, só que para frente, assim. Essa trajetória, certo? Tem duas fórmulas que são interessantes da gente saber, que elas também são fáceis de deduzir. A gente sabe que a gente só tem velocidade em x inicialmente, certo? Então, a gente já sabe qual é a equação do espaço em y. Lembre-se, a equação em y é S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de aceleração t². S, né, é a altura, né? Só que o S final é zero, perceba. O S final é aqui. Então esse aqui é zero, cortou. Esse daqui é simplesmente a altura desse prédio aqui, ó. Porque, lembre-se, isso daqui é a equação do espaço em y, tá? Não em x. A de x a gente vai discutir já já. Certo? Aí a gente tem esse S0 aqui, só que quem é V0? Y. Eu estou jogando assim, ou seja, ele não tem velocidade em Y inicialmente. Então esse termo aqui também morre zero. Certo? Fácil, tranquilo. Né? Então a gente chega que o espaço em Y, a gente pode, esse termo aqui também vai morrer, né? Ele ficaria negativo, mas ele seria negativo em relação aqui, ó, esse eixo. Então, conforme você vai abaixando aqui, ele fica negativo, certo? Tipo, em relação aqui, esse ponto é mais negativo que esse ponto aqui, mas ele não está discutindo isso, então a gente vai considerar isso aqui, ó. Substitua a aceleração maior da gravidade, T². Essa é a equação do espaço em Y para o lançamento horizontal. Simples. Já em X, a gente tem dois casos. O caso em que não temos aceleração em X, que é o caso mais geral, o caso que é geralmente apresentado, e o caso que a gente tem aceleração em X. Ambos não mudam nada, ambos é só aplicação de fórmula. Lembrando, quais são as fórmulas sem aceleração? É sorvete. S igual a S0 mais VT. E com aceleração é sorvetão, que é só você botar um zero nessa velocidade, mais um meio
aceleração t quadrado. Acabou aí, certo? Então, agora que o Caio fez com a explicação